Olá, bem-vindos ao AFIA Podcast, podcast que fala de tecnologia, formação médica e o futuro da medicina. Hoje, direto de Brasília, no Congresso Brasileiro de Cardiologia, meu nome é Ricardo Moraes, sou médico e diretor médico aqui na AFIA. E tenho a honra de ter comigo hoje a doutora Thaís Mello. Doutora Thaís é endocrinologista e diretora médica da Boehringer Ingelheim. Muito obrigado, Thaís, por ter aceitado gravar com a gente. Oi, Ricardo, muito obrigada a você pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você nesse podcast hoje. Legal. O objetivo hoje é a gente discutir um tema que é super relevante para todos que estão ouvindo e assistindo a gente, que é sobre a carreira médica, né? As várias possibilidades que o médico, saindo da faculdade, existe, o médico já especialista existe, e uma dessas possibilidades é a indústria farmacêutica. Só que se a gente olhar dentre as diversas carreiras que existem na medicina, a indústria farmacêutica ainda é uma área um pouco conhecida para os médicos, Uhum, principalmente para os mais jovens, uhum, né? Então, a minha primeira pergunta, Thaís, é sobre isso. uhum, A gente sabe que os médicos veem muito a indústria farmacêutica como pesquisa, né? uhum. Área de desenvolvimento de novas drogas, pesquisa clínica. Mas existe alguma coisa além disso para o médico atuar dentro da indústria farmacêutica? É uma excelente pergunta, Ricardo, porque eu mesma fiz essa pergunta 17 anos atrás, quando eu comecei a atuar na indústria farmacêutica, um pouco sem saber onde eu estava pisando, né, e entendendo o que, que isso ia dar. E a minha entrada, assim, a minha experiência para trazer uma perspectiva, começou de fato na pesquisa clínica. Eu ajudava, né, e trabalhava num centro de pesquisa do lado do investigador, né, olhando os pacientes e vendo aquele suporte que a indústria tinha no desenvolvimento de medicamentos e no apoio à jornada dos pacientes. E aí eu fui convidada para trabalhar numa empresa, numa função que se chama MSL, que é o Medical Science Liaison. Né? Talvez os nossos espectadores Nem aqui sabe o que é. já ouviu falar, mas eu tenho certeza que muitos não. E aí o MSL ele fica numa área da indústria que se chama Medical Affairs. Então acho que vale a pena a gente explorar um pouco assim o que é Medical Affairs na indústria farmacêutica, porque eu vejo que é uma das principais áreas onde tem mais oportunidade para o médico que acabou de se formar ou para o médico que já tem uma especialidade ter uma atuação. O que que eu falo? O Medical Affairs ele é uma ponte entre o desenvolvimento clínico e a prática clínica. É uma função que consegue unir com a sua visão científica, né, e o seu entendimento da jornada do paciente, unir a parte de pesquisa, a parte de posicionamento do produto e desenvolvimento de estratégias e a colaboração para a comercialização do produto e fazer com que as mensagens corretas cheguem para a população, seja, né, através dos médicos, principalmente, e também para os pacientes. Então, é uma área que ela é crucial e cada vez mais ela vem tendo mais importância na indústria farmacêutica, porque ela une essas duas vertentes, né? Assim, o conhecimento científico básico e a prática clínica, e dá a mão, assim, anda junto, né? Eu não gosto de falar que dá o suporte, porque ela é tão estratégica quanto as demais áreas da empresa para levar a comercialização e a mensagem dos produtos de uma maneira eficiente. E a área de Medical Affairs, ela tem uma missão super importante assim, de garantir que as mensagens científicas sejam acuradas, né, que elas sejam levadas de uma maneira ética, e isso demanda alinhamentos para se ter uma forma mais eficaz de educação médica. Então, pensar estrategicamente qual é a melhor forma de levar uma mensagem científica de determinada doença, de determinado produto, qual é a melhor forma de posicionar um determinado produto dentro de diretrizes e de guidelines, ouvindo a comunidade médica também, ouvindo a comunidade dos pacientes e fazendo todas essas ligações, coletando insights para gerar o melhor resultado possível para que um medicamento que a indústria investiu tantos anos para desenvolver, para chegar num resultado final que leve um desfecho positivo, né, para um paciente num estudo clínico controlado de fase 3, para que esse benefício seja maximizado e tenha, né, o potencial de ajudar os pacientes depois disso, né, depois da pesquisa. Excelente, acho que você trouxe vários aspectos importantes, né? Então, o médico atuando ali dentro, ele tem várias vertentes, e isso que Uhum, é, eu, honestamente, por a minha experiência prévia também, é o mais interessante, né? Porque uhum. você consegue atuar olhando a pesquisa, olhando os dados científicos, conversando com os professores, né? Tendo atuação direta com os médicos. E no fim, a pergunta que todo mundo
já me fez e provavelmente para você também. Ah, mas você vai deixar de ser médico a Uhum, hora que você entra na indústria farmacêutica, a hora que você vai trabalhar nessa área médica? Eu já sei a uhum, resposta, mas eu queria ouvir de você. uhum. Muito bom. A gente ouve bastante essa pergunta mesmo, mas eu acho que é uma forma diferente de exercer a medicina, porque o conhecimento médico que a gente adquire, né, em anos de faculdade, de residência, de prática clínica, né, em diversos ambientes, sistema público, sistema privado, tudo isso nos dá a bagagem para conseguir interpretar esses dados, para conseguir direcionar dentro, né, da empresa, dando ajuda a diversas áreas para ter o melhor resultado. A gente não deixa de ser o médico, mas a gente usa o nosso conhecimento médico para o mesmo propósito, que é ajudar os pacientes, mas de uma forma diferente. Eu já tive alguns chefes na indústria farmacêutica que já me falaram assim que, e eu concordo, que quando a gente está na indústria, a gente ajuda muito mais pacientes do que quando a gente está num consultório individualmente. O potencial das nossas ações é tão amplificado, né, por diversas formas que o benefício e a gratificação, assim, por isso, eu acho que é muito grande. Eu acho que você trouxe, eu também concordo plenamente com essa visão, né? Porque você vai ensinar mais médicos, você vai ajudar mais pacientes, vai ter mais acesso à informação, né? Tanto Uhum, médico quanto paciente. E hoje acho que a gente sabe o desafio maior que a medicina como um todo tem, uhum, da inércia terapêutica, né? uhum, Cada vez mais a gente tem mais evidência científica, cada vez mais a gente tem drogas novas que tratam melhor os pacientes, que diminuem mais mortalidade, que diminui a jornada da doença, né? Para alguns uhum, pacientes, mas muitas vezes o acesso à uhum, medicação passa por um acesso pelo médico, que tem que ter a uhum, informação, de ter que aprender, de te usar. Eu acho que esse grande papel que a indústria farmacêutica tem, né? uhum, E um ponto que a gente vê que é olhar globalmente as empresas multinacionais, como mesmo você trabalha, a gente vê um grande crescimento dessa área médica, né? De uhum, medical affairs dentro da indústria farmacêutica. Eu queria falar para essa pessoa que está ouvindo a gente, assim, dentro dessa área médica, que está crescendo tanto na indústria farmacêutica, que está tomando esse protagonismo, né, uhum, científico, médico, que tem essas áreas correlatas lá dentro, esse médico, ele precisa ter algum curso, ele precisa saber uhum, alguma coisa antes para pensar em entrar, ele uhum, tem que ter alguma habilidade que ele pode se desenvolver durante a sua jornada de graduação, uhum, por exemplo, para poder ser mais habilitado, ou uhum, ele aprende isso? uhum. Eu vejo que a maioria das pessoas, e foi assim comigo também, aprende, à medida que vai conhecendo, que vai avançando dentro da carreira, e as próprias empresas oferecem várias oportunidades e ferramentas de desenvolvimento, de cursos, para a gente continuar aprendendo algo que, no geral, pelo menos na minha época, a gente não aprendia na faculdade, né? Hoje em dia, as faculdades elas vêm evoluindo para ensinar um pouco mais de estratégia, até mesmo da parte de negócios, né? Mas na minha época não tinha. Então a gente foi aprendendo. Mas o que que eu acho, assim, o principal é ter a vontade de fazer as coisas diferentes, a vontade de aprender. E eu acho que além da vontade de aprender, é importante saber que o nosso conhecimento científico de base, ele é super importante, mas ele não é o suficiente. Mas ele é importante. Se a gente não tiver, uma credibilidade científica, não tiver um conhecimento sólido, é difícil, entrar nesse jogo, porque isso é que vai nos diferenciar ali, vai partir daquele momento para aprender as demais, habilidades, né, de aprender sobre o negócio em si, para conseguir contribuir de fato. Então, acho que o conhecimento científico ter uma base científica sólida é muito importante, mas não é suficiente. É importante ser uma pessoa que goste de estratégia, de organização, de certa forma, porque a priorização do tempo e a organização de atividades, gestão de projetos, são funções ali que vão aparecer no dia a dia dessas áreas de medical affairs, né? Seja na função de MSL, seja na outra função que chama gerente médico, ou seja nas outras funções de mais liderança, de gerente de grupo médico, diretor médico, como é a posição que eu tenho hoje. Então, quanto mais responsabilidades a gente vai tendo, além do conhecimento científico, a gente vai somando essas habilidades administrativas, vamos dizer assim, Sim. né? Ou gerenciais, de como organizar um orçamento, como organizar um plano de projeto para que uma atividade seja executada, antes da execução, como a gente prioriza o planejamento de cada atividade. E acho que pessoas que têm já
esse direcionamento, né, essa mentalidade, muitas vezes começa na faculdade, pessoas que estão lá envolvidas no centro acadêmico, nas associações de atlética, enfim, né, que já tem um direcionamento, não puramente, mas com um certo foco administrativo, de organização, eu acho que é uma característica importante que ajuda, na construção ali dessa carreira. Ó, excelente, acho que você trouxe outro ponto, é muito desses soft skills, né, Uhum, que muitas vezes não está na grade uhum, do estudante, mas que ele ou é da personalidade, ou ele adquire durante a faculdade, tendo esse relacionamento. Acho que uhum, é super importante. Aqui a gente está num exemplo de um congresso, de uma sociedade de classe, uhum, né? E que tem muito papel da indústria farmacêutica aqui para poder trazer conhecimentos uhum, novos, para trazer dados de guidelines, dados de evidências científicas novas drogas de acesso e uhum, muito educação médica pura, né? uhum, E eu sinto que esse é um dos grandes papéis do médico uhum, atuando da indústria farmacêutica, que uhum, é essa relação, né, de estar presente no congresso, de ter essa uhum, relação com o médico. O que eu sinto muito também desse colega que está se formando, então tá, eu vou uhum, poder ter acesso a esses congressos, eu vou poder aprender com esses congressos, eu vou poder também estar presente nesses congressos. Novamente, eu já sei a uhum, resposta, exato. mas quanto isso é importante para Uhum, conhecimento, né? Quanto que essa uhum, pessoa saiba que muitas vezes ela, durante a sua formação, ou até na sua especialização, uhum, tudo, ela já está presente nesses congressos, uhum. vai fazer a diferença ali na frente, né? Mas daí Sim. com outro papel, né? Exato. Não, é super importante isso, porque, de fato, um dos principais papéis é o relacionamento científico ali com os atores, né, os stakeholders da sociedade, os líderes de opinião, que são geralmente quem dá aula aqui nos nossos congressos, né, que são as pessoas que formam a opinião e que levam todo esse conhecimento para a classe médica como um todo. E os profissionais de medical affairs, né, sejam MSLs, gerentes médicos, eles têm como função principal ali, que a gente chama core job, estar presente nessas principais conferências, não só conversando com os experts, mas também identificando, por exemplo, quais são as pessoas que são influentes naquela área, para a gente poder começar um relacionamento com a empresa, caso não tenha, trazer o que a gente chama de insights, né? Assim, de ouvir o que está sendo falado e como isso pode nos ajudar a redirecionar, a moldar a estratégia de posicionamento dos nossos medicamentos e das nossas áreas terapêuticas, ou moldar até um direcionamento de um estudo clínico, seja um estudo clínico de fase 3, fase 2, ou mesmo estudos de fase de mundo real, né, já de fase 4. Então, como ouvir e estar conectado com toda essa comunidade é super importante. E aí a gente, como médico, vem para o congresso para aprender sim, né? Que acho que nós, né, temos desde a nossa formação essa tendência a querer, né, curiosidade científica e se inteirar de tudo que está acontecendo, mas tem esse papel adicional que eu acho super bacana, que é isso, é um radarzinho ligado, ouvindo o que está sendo dito e como isso se aplica, como isso se encontra com as estratégias da empresa, visando a moldar mesmo, melhorar, direcionar e fazer com que o nosso trabalho para levar os medicamentos e a informação de qualidade para os médicos e para os pacientes seja cada vez mais efetivo. Eu acho que você trouxe um aspecto, eu acho que está muito no core de quem quer ser médico, né? Uhum, Então, assim, que é a relação humana, né? E são uhum, exemplos de relação humana que você já tem com o seu professor, né? Quem está ouvindo a gente provavelmente já tem um professor que você gosta, que você segue, que você aprende, já tem um relacionamento com um parceiro, um uhum, colega. Então, acho que não foge tanto da característica desse profissional médico, uhum, né? E eu acho que tem muito aprendizado nessa jornada quando você vai exato. para a indústria farmacêutica, de outros skills que você não tinha, que você pode aprender e que te dão várias outras possibilidades. Uhum, Eu queria que você deixasse uma mensagem final, uhum, novamente, para quem está ouvindo a gente, para esse estudante, para esse médico recém-formado, para quem está pensando em mudar de carreira, para uhum, quem está pensando em mudar de especialidade, qual o caminho que ele poderia procurar, uhum. literalmente, para ter acesso à indústria farmacêutica? Ótimo, eu queria dividir talvez em 2 partes, uma assim, quais são as características que eu acho que das pessoas que Ótimo. poderiam trilhar uma carreira de sucesso, acho que se a pessoa gosta de ciência, gosta de estar envolvida ali na fronteira do conhecimento, gosta de pessoas, de relacionamento interpessoal,
de desafios e gosta de coisa agitado, vamos dizer assim, né? Uma coisa, uma falta de monotonia, essa é a carreira Que para legal. você, né? Porque é um lugar que a gente une a ciência, o contato pessoal e o dinamismo, que cada dia é um dia, nenhum dia é igual ao outro, né? Os desafios são constantes, mas muito inspiradores e bem motivador. E para conseguir, né, entrar nessa carreira, saber se é isso que você quer, eu acho que tem, algumas formas. Uma delas é que já existem alguns cursos, em algumas instituições, até mesmo instituições acadêmicas, não são muitos, mas existem alguns cursos para falar sobre Medical Affairs, sobre principalmente a função de MSL, e isso é aberto não só para médico, mas para outros profissionais da área de saúde também, né, que tenham interesse. Então acho que isso existe, não são tantos, mas tem algumas coisas. E o segundo é ficar de olho em LinkedIn. Então, todas as indústrias farmacêuticas anunciam, né, na maior parte das vezes, as suas vagas em que elas estão contratando ou buscando pessoas externas, né, especialmente médicos, anunciam no LinkedIn. Então, ficar de olho ali nas empresas. Se você conhece já alguma empresa por algum relacionamento, seja com representante comercial, seja por participar de eventos, enfim, assim, conversa com a pessoa que trabalha naquela empresa para saber se tem alguma oportunidade. Às vezes, né, tem um mundo de coisas ali no LinkedIn, na internet, e o contato um a um pode facilitar. E todas as empresas têm representantes ao longo do Brasil inteiro, ou então hoje com todo o alcance online, né, que nós temos para diversos eventos, todas as áreas, todas as empresas têm um alcance muito grande, então é muito mais fácil da gente se aproximar e de perguntar, e ser um pouco como é que se diz? Proativo, né? Proativo, exatamente, assim, um pouco assim, avançado e falar assim, não, eu quero isso, então eu vou buscar. Então tem hoje, né, com a internet, eu acho que é muito fácil se aproximar de pessoas que trabalham na indústria, que são colegas médicos também, conversar, entender Sim. se isso seria para eles, ouvir outras perspectivas, né, não só a nossa aqui nesse podcast, mas ouvir outras experiências e saber se isso é algo a se tentar. Excelente. Eu acho que você trouxe vários pontos, né? De ele poder se espelhar em outra pessoa, de conversar, de aprender como é que, se é para ele, se ele vai se encaixar. E muitas vezes tentar, né? E ver. Uhum, Porque uma das minhas visões, eu acho que de muitos colegas médicos, é que, tá bom, eu fui, tentei, não gostei, eu gostei, e uhum, pode ser um plantão, mas pode ser trabalhar num uhum, hospital, pode trabalhar no farmacêutico. E muitas vezes, se você vê que não dá certo, você ainda é um médico, você ainda tem outras uhum. possibilidades, tudo, né? E não se limitar. Eu queria novamente agradecer a Thaís, agradecer a você que está ouvindo a gente e pedir para você continuar seguindo a gente aqui no AFIA Podcasts. A gente vai discutir muito mais sobre carreira médica e futuro da medicina. Muito obrigado.